Olá pessoal, então hoje nós vamos continuar a série de vídeos sobre rebatimentos. Para finalizar todos os procedimentos do método descritivo de rebatimento, hoje nós vamos aplicar o rebatimento a planos de projeção. Existem duas formas de aplicar o método de rebatimento sobre planos de projeção: figuras planas e sobre o rebatimento de traços do plano. Para a gente aplicar o rebatimento de um plano sobre figuras planas, imagine que há uma figura plana dentro de um plano qualquer, formado por duas retas concorrentes. As retas AB e BC, elas são concorrentes entre si e formam um plano qualquer. Para que a gente possa rebater o plano formado por essas retas concorrentes sobre um dos planos de projeção, aqui no exemplo da figura, nós estamos ilustrando um exemplo de rebatimento sobre o plano horizontal de projeção. Nós primeiro devemos achar o quê? A charneira. E o que é a charneira? Relembrando os vídeos anteriores. A charneira consiste no nosso eixo de rotação do rebatimento, ou seja, no eixo que é comum ao plano que contém o objeto a ser rebatido. Nesse caso, eu vou rebater o plano qualquer sobre o plano que vai receber o rebatimento, que é o plano horizontal de projeção. Dessa forma, então, o que é a charneira? A charneira vai ser uma reta horizontal formada pelos traços horizontal da reta B e pelo traço horizontal da reta BC. Porque esses dois traços horizontais, como as retas AB e BC são concorrentes entre si e formam um plano de projeção, eu tenho que encontrar um elemento em comum entre elas e que ao mesmo tempo tenha cota zero, ou seja, eu vou encontrar o local que essas retas perfuram o plano horizontal de projeção. E dessa forma eu vou traçar uma reta passando pelos traços da reta B e pelo traço da reta BC. Então, a minha charneira vai consistir na reta formada pelas projeções R1, projeção horizontal da charneira, e R2, projeção vertical da charneira. Bom, encontrado o eixo de rotação do rebatimento, agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o rebatimento no ponto de concorrência entre as retas AB e BC, ou seja, no ponto B. Então, eu vou aplicar o rebatimento de um ponto sobre o ponto B, vou encontrar o local onde o ponto B se situa sobre o plano horizontal de projeção, representado na épora por beta π1, e depois, ao final do procedimento, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar uma perpendicular em relação a projeção R1 e que passe por A1. Vou fazer o mesmo com o afastamento do ponto C. No local onde essa perpendicular cruzar com a ligação entre o traço H1 e beta π1, eu vou encontrar o local onde o ponto A vai estar projetado sobre o plano horizontal de projeção. A mesma coisa com o ponto C. Eu vou encontrar o local onde o ponto C está projetado sobre o plano horizontal de projeção na minha épora, como ilustrado na figura. Então, para que fique bem claro para todo mundo, quais são as etapas de rebatimento de um plano, desde que esse plano seja formado por retas concorrentes. São as etapas listadas aqui na tela. Ou seja, eu vou encontrar os traços de reta das retas AB e BC do triângulo formado pelos pontos A, B, C. Eu vou traçar uma charneira horizontal de cota zero e que passe pelos traços das retas AB e BC. Eu vou aplicar a técnica de rebatimento sobre o ponto de concorrência entre as retas AB e BC, ou seja, sobre o ponto B, e eu vou descobrir os locais de rebatimento dos pontos A e C após descobrir o local de rebatimento do ponto B. De que forma? Traçando uma perpendicular em relação à projeção horizontal da charneira, R1, e que passe pelos afastamentos A1 e B1. E quando nós queremos rebater um plano, representado pelos seus traços de plano,
Nós vamos representar na épura a rotação desse plano. O que nós vamos fazer? Eu vou mostrar aqui numa maquete do GeoGebra o que nós vamos fazer quando nós aplicamos o rebatimento de um plano representado pelos seus traços sobre o plano horizontal de projeção, que é o que está ilustrado na épura aqui da figura. Eu vou aplicar esse procedimento. Dado o plano em cor de rosa, que é o meu plano a ser rebatido e representado pelos traços em verde e ciano, eu vou aplicar uma rotação em torno da minha reta horizontal formada pelos pontos AB. Eu vou rotacionar o meu plano em cor de rosa, qualquer, através do eixo representado pelo segmento de reta AB, que consiste numa reta horizontal que faz intersecção do plano qualquer, aqui que na sua posição original ele está representado pelo plano lilás, e o plano horizontal de projeção. O plano rosa já foi rebatido, consiste no plano lilás rebatido sobre o plano horizontal de projeção. Bom, então nós representamos esse movimento aqui no espaço. E quais são as etapas de construção da épura do rebatimento de um plano representado pelos seus traços? Eu acabei de representar no GeoGebra, ou seja, eu vou seguir os seguintes passos. Eu vou selecionar um ponto M, um ponto qualquer sobre o traço αp2, ou seja, sobre o traço vertical do plano que eu estou querendo rebater, e eu vou montar o triângulo de rebatimento formado pelos seguintes elementos: M2, o traço M2, M1 e a intersecção dos traços do plano alfa, ou seja, esse triângulo retângulo representado no triângulo de rebatimento do traço αp2 sobre o plano horizontal de projeção. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou centralizar a ponta seca do compasso até M2, eu vou traçar um arco, e esse arco ele vai ter que interceptar a perpendicular ao traço αp1, que passa pelo ponto M. Na intersecção dessa perpendicular traçado do compasso, eu vou encontrar o local onde o ponto M foi rebatido. De posse da informação da intersecção entre os traços αp1 e αp2 e do ponto MP1, ou seja, do ponto M rebatido, eu vou ter o local onde o traço αp2 foi rebatido para o plano horizontal de projeção. Eu vou fazer um procedimento bem similar sobre o plano vertical de projeção. Só que, em vez de trabalhar com as cotas do ponto M, eu vou agora trabalhar com os afastamentos e eu vou projetar o traço αp1 sobre o plano vertical de projeção. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar um ponto, traço horizontal do plano alfa, e eu vou montar o triângulo de rebatimento, formado por que elementos? M2, M1 e a intersecção entre os traços αp1 e αp2, ou seja, esse triângulo retângulo aqui que eu estou apontando no momento. Vou centralizar a ponta seca do compasso na intersecção de αp1 e αp2 e vou abrir o compasso até o ponto M1 e vou traçar um arco. Esse arco vai ter que cruzar com a perpendicular a αp2 que passa por M2. Dessa forma, encontrando o local onde o ponto M está representado sobre o plano vertical de projeção. De posse da localização do ponto M sobre o plano vertical de projeção rebatido e da intersecção dos traços αp1 e αp2, eu consigo representar o local onde o traço αp1 foi rebatido sobre o plano vertical de projeção. Ou seja, no fim das contas, eu vou aplicar o movimento que eu vou mostrar agora na maquete do GeoGebra. Esse movimento aqui, ó. O plano em cor de rosa consiste no plano alfa qualquer a ser rebatido.
eu vou rotacionar esse plano cor-de-rosa em torno do eixo formado pela reta frontal, que é composta dos pontos A e B e que possui afastamento zero, ou seja, essa reta frontal está sobre o plano vertical de projeção, que é o plano que irá receber o rebatimento. Portanto, eu vou rotacionar meu plano em cor-de-rosa em torno da minha reta AB, que consiste na nossa charneira de rebatimento. Além das operações de rebatimento de um plano, nós temos a operação de alçamento. O que consiste no alçamento? O alçamento consiste na operação inversa do rebatimento. Bom, como que eu vou aplicar o alçamento? Para eu aplicar o alçamento, eu preciso de algumas coisas. Tá? Em primeiro lugar, eu preciso encontrar uma reta horizontal de projeção que pertença ao meu plano alfa. Mas como que eu sei que essa reta horizontal ela vai pertencer ao plano alfa se eu não tenho ainda a informação referente à projeção vertical desse plano alfa? Eu vou primeiro traçar a projeção horizontal dessa reta horizontal, que vai ser o quê? Paralela ao traço alfa-π1. Depois de encontrar a paralela ao traço alfa-π1, ou seja, a projeção horizontal da reta horizontal que está contida no plano alfa, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar um ponto A em que o afastamento esteja situado sobre essa reta horizontal. Depois de selecionar esse afastamento, eu vou encontrar o local para onde esse afastamento foi rebatido e eu vou traçar uma paralela a alfa-π1 que intercepte o traço de plano alfa rebatido. Então, que aí vai consistir nesse ponto aqui que eu estou representando nesse momento com a seta do mouse. Após selecionar, eu vou selecionar esse ponto e esse ponto vai servir para encontrar esse local. Eu vou precisar da informação do local onde os traços do plano alfa se interceptam e esse local é dado por que dados? Ele vai ser dado pelo local do traço rebatido do plano alfa, ou seja, do traço vertical rebatido do plano alfa e de alfa-π1. Portanto, eu vou ter dois pontos pertencentes ao traço do plano alfa rebatido. Ou seja, com esses dados eu vou poder centralizar a ponta seca do compasso nesse local de intersecção entre os traços alfa-π rebatido e alfa-π1. Eu vou abrir o compasso até o ponto em que a linha que passa por alfa-π e que é paralela a alfa-π1 intercepta o traço alfa-π rebatido. Do procedimento, eu vou descobrir a cota da minha reta horizontal e, consequentemente, descobrir o traço vertical dessa reta horizontal. Descobrindo o traço vertical dessa reta horizontal, eu vou descobrir um dos pontos pertencentes a alfa-π2 e vou descobrir qual que é o local por onde passa o traço alfa-π2, porque eu vou ter a informação da intersecção entre os traços e eu vou ter a informação da cota da reta horizontal que contém o ponto A. Dessa forma, eu concluí o meu alçamento e descobri os traços originais do plano alfa no espaço de representação e na época. Tá claro? Bom, o que eu tinha para falar para vocês por hoje era isso. Tá? Caso tenham alguma dúvida, vocês podem consultar as referências que estão listadas na tela nesse momento e bons estudos!